Olá, hoje, dia 28 de junho, é o dia do orgulho LGBTQIA+, o dia em que as pessoas que são lésbicas, bissexuais, gays, transexuais e travesti, queer e intersexo e assexuadas, essas pessoas comemoram essa diversidade humana que é passível, que é vítima de crimes de preconceito por parte de pessoas religiosas que não se incomodam tanto com crimes como corrupção do presidente, como assassinatos, ódios, falsidade, palavras maléficas. Nada disso incomoda essas pessoas cristãs, mas a sexualidade alheia, representada pela sigla LGBTQIA+, porque há outras formas e outras performatividades, isso incomoda muito os chamados o chamado povo de Deus. Tanto é que o atual presidente do Brasil, ele só está na cadeira por causa da questão LGBTQIA+, que ele é um LGBTQIA+, fóbico. Ele é um homem que não gosta da diversidade humana, não gosta da cultura brasileira, não gosta de nada, nem cristão ele é, mas ele é amado pelos cristãos por causa do seu deboche sistemático, né? Um dos últimos que ele fez, por exemplo, foi chamar o senador Randolfo Rodrigues homem íntegro, senador que dá orgulho do cargo Senado na coisa pública. E aí o presidente Jair Bolsonaro chamou Randolfo Rodrigues de saltitante, aquele saltitante, porque ele tem orgulho de zombar da vida alheia, da sexualidade alheia, para você ter uma ideia, né? E aí hoje, nessa data, se comemora isso, mas eu quero falar com você de uma confusão que tem a ver com isto. Primeiramente, esse medo ridículo que os cristãos têm de acharem que os gays estão mal intencionados. Mas é aqueles gays que mataram não sei quem, gente. Os LGBTQIA+, são pessoas, são seres humanos. Ou seja, são passíveis de cometer crimes, são passíveis de errar, de acertar. E também têm os seus exageros como qualquer outra entidade, qualquer outro movimento social. Não há desonestos entre os evangélicos, não há ladrões entre os evangélicos, não há gente criminosa pesada entre os evangélicos, entre as várias religiões. Em todos os setores da República vai haver LGBTQIA+, também cometendo esses crimes. Agora, isso não desqualifica o movimento. O pessoal se refere muito contra os movimentos feministas, por exemplo, ou tudo aquilo que tem a ver com a feminilidade, tanto os movimentos feministas quanto os movimentos LGBTQIA+. Eles vão dizer assim que esse pessoal é exagerado, estão querendo se impor. Na verdade, onde houver ser humano, vai haver alguém querendo se impor. Mas nem por isso, por exemplo, você acaba com o cristianismo, você acaba com a família, na maioria das quais há pais ditadores, criminosos contra suas filhas. Então, a gente não pode usar exageros típicos de seres humanos para desqualificar a luta LGBTQIA+. A gente pode fazer algumas pontuações, né, que são discutidas aí pelos movimentos sociais. Então, esse é o primeiro ponto. Vamos parar de usar como desculpa os exageros que alguém dos movimentos LGBTQIA+ cometa, porque esses exageros são típicos de seres humanos também, de outros movimentos, de outras vibes, de outras lutas. A segunda questão é o chamado Estatuto das Famílias. Tentaram criar o Estatuto da Família em 2013, ele foi aprovado em 2018 e depois ele foi contestado pelo pessoal lá do Acre, com toda razão, porque querem dizer que família brasileira é aquela que é constituída por um homem, uma mulher e a sua prole. E a gente sabe que isso não é verdade. Então, como uma reação a isso, como uma chamada à prática da justiça social, o deputado Orlando Silva, do PCdoB, ele formalizou um projeto de lei chamado Estatuto das Famílias, que você já deve ter recebido no seu WhatsApp aí, reações assim, bem exageradas acerca desse estatuto, exageradas e mentirosas. Mas eu vou ler para você o estatuto do deputado Orlando, que foi atribuído a Manuela Dávila. Olha, Manuela Dávila quer casar, quer aprovar, digamos assim, quer aprovar a suruba nacional. E o Estatuto das Famílias não tem nada a ver com isso. Eu vou lê-lo para você ver,
porque ele tem apenas 3 artigos, e ele é bem sucinto. Olha o que diz o Estatuto das Famílias. Artigo 2º do deputado Orlando Silva, o Estatuto da Família. É aqui que começa a encrenca dos evangélicos fundamentalistas e daqueles que não conseguem entender a verdadeira luta que está havendo aqui. Ó. São reconhecidas como famílias todas as formas de união entre 2 ou mais pessoas que para este fim, qual fim? Família, se constituam e que se baseiem no amor, na socioafetividade, independentemente de consanguinidade, gênero, orientação sexual, nacionalidade, credo ou raça, incluindo seus filhos ou pessoas que assim sejam consideradas. O que pegou nesta lei do Estatuto das Famílias, no plural, do século XXI? Primeiro que Estatuto das Famílias do século XXI indica que a família ela é diversa. Há várias formas de família. Mas o que pegou aí, que eu até vi algum vereador em alguma Câmara Municipal fazendo alguma manifestação ranheta e raivosa, porque na cabeça deles é a formação de qualquer união, independentemente de consanguinidade. Aí o que eles leram? Eles acham que a formação de união significa casamento. União significa eu, como ser humano, posso constituir uma família. De repente eu posso morar com amigos. Então, independente de serem meus parentes sanguíneos ou não, de morarem ou não no Brasil, onde a gente resolve morar no mesmo lugar e dividir despesas, confiar uns nos outros, tem amor, tem socioafetividade, tem várias coisas. Então a união aí não é união sexual como pensa a mente poluída dos cristãos, que só pensam naquilo. União na verdade, as pessoas que já têm uma comunhão que não veio de sangue, veio comunhão advinda de relacionamentos, de se terem se encontrado. Às vezes um colega de trabalho vira o seu melhor amigo, e esse seu melhor amigo é aquele que vai te amparar. Então, não tem nada de errado aí, mas interpretaram a questão da consanguinidade. Então agora o pai vai poder casar com a filha, o irmão vai casar com a irmã. Não tem nada disso. A união que está falando aí não é casamento. A união é de pessoas se unirem para morarem no mesmo lugar e formarem uma família. Por quê? Fora isso, pela lei do Brasil é proibida a poligamia. Pela lei do Brasil é proibida a pedofilia, é crime. Jamais o deputado Orlando Silva, um homem muito mais íntegro do que os seus críticos, colocaria uma coisa dessa como um Estatuto da Família. Eu acho curioso nesse pessoal que fica criticando a suposta família comunista, a família pervertida, é que a família dos supostos comunistas é muito mais estruturada e bonita do que a dos críticos. Veja a Manuela Dávila, por exemplo, que a acusam de defender pedofilia, zoofilia, um monte de coisa. A Manuela Dávila é uma mulher maravilhosa, feminista, inteligente, com uma família bem estruturada, como a direita gostaria de ter. Né? Você pega, por exemplo, o Fernando Haddad, há muitos anos no mesmo casamento, uma família muito bem estruturada do ponto de vista da extrema-direita. Então não tem por que essa crítica. Eu poderia citar muitos outros, aliás. As pessoas que são acusadas aí pelos atuais que estão no poder de serem pervertidas são as pessoas com índole, com uma moral maravilhosa, gente ética, gente que busca a Deus no secreto e as pessoas nem sabem. Enquanto isso, o que você tem? O crítico está no 3º casamento, com vários filhos, que usa as mulheres para conseguir alguma coisa. São homens que fazem aquilo que Jesus disse: todo que olhar para uma mulher com a intenção impura no coração já adulterou com ela. A gente acha que isso tem a ver com sexo. Isso tem a ver com você olhar para uma mulher como um mero objeto, como um meio de se usar, como um palanque político, como Salomão fez com as suas princesas e como Bolsonaro, por exemplo, faz com as suas ex e até a sua atual mulher. Entendeu? Então eles estão confundindo a união de pessoas com união sexual. Entenderam? Essa é a primeira confusão. Tem a ver com esse fato, né, de achar que as pessoas estão pregando a perversão sexual. Porque independente de consanguinidade, de religião, de gênero, aí eles estão achando que vai ser essa coisa grupal que me parece ser o sonho secreto de todo mundo que está criticando, né? Mas na verdade esse está falando é disso, que o Estatuto das Famílias, e aqui é o segundo ponto que eu quero colocar, ele é muito mais bíblico do que isso que os cristãos estão buscando. Os cristãos estão buscando uma tal de família tradicional. Primeiro que, do ponto de vista histórico e sociológico, a família tradicional brasileira é a família dos nativos, né? Se for olhar assim, histórico, territorial e até sociológico. Agora, a família tradicional, que é aquela família de propaganda de margarida,
que está lá o pai e a mãe passando a manteiga, etc. Aquela família ela nunca existiu, nem nas escrituras. A família sempre foi diversa. Famílias é a união de todas as pessoas que se amam e que a partir dessa união, que é muito maior do que elas, elas vão viver como podem. Olha só, veja nas escrituras se essas famílias do século XXI não são muito mais bíblicas do que a família tradicional que nunca existiu. Família tradicional. Já começa aí, Adão e Eva, a primeira família. Eles, aparentemente, a partir do mito do Éden, eles nem tiveram infância, né? Pelo jeito lá Deus fez o homem já nasceu adulto, se é pra gente fazer uma leitura assim tão literal do texto mítico que aponta para o mistério entre a realidade e a espiritualidade. Mas vamos supor que seja literal. Aí, o Adão, será que ele teve umbigo? Porque ele não foi gerado no útero, né? Aí os dois estavam lá. Se a gente for levar para a literalidade do texto, os filhos de Adão então se casaram entre si, é isso? Mas vamos um pouquinho mais para frente. Aí você tem a família de Abraão, que era meio irmão de Sara. Tem a família de Isaac, que lá para frente o Isaac ficou mais casado com Esaú, seu filho caçador, e a Rebeca ficou mais casada com Jacó, o menino que tinha recebido profecias acerca do seu futuro. Aí você vai para a família de Jacó, o cara tinha duas mulheres, uma que ele não gostava, que foi dada ali lombradamente pelo pai dela, o Lambão, a mulher chamava-se Lia, tinha olhos baços, né? E tinha a Raquel, por quem ele lutou tantos anos. E aí essas duas começam a disputar entre si, cada uma contrata uma serva para ter filhos por meio delas, filhos com Jacó. Isso é família tradicional? Ou é a família como eles podiam ter? Nós temos também a família de Ló. Sabe quem é Ló? Enquanto a tradição cristã fica apontando falsamente que Sodoma e Gomorra foram destruídas por causa do pecado da homossexualidade, que é uma grande mentira, foi destruída por causa da impiedade que estava sobretudo em Ló, o sobrinho do patriarca Abraão. Qual é a impiedade de Ló? Quando os homens da cidade querem agredir os estrangeiros, porque eles tinham ódio a tudo que é estrangeiro, igual o Brasil tem hoje, aí olha a oferta de Ló para os homens. Olha, eu tenho aqui duas filhas moças virgens, eu posso deixar ela com vocês, façam delas o que vocês quiserem. O que você pensaria de um pai que pega duas filhas virgens e as entrega para um bando de pit boys que estavam querendo violentar de todas as formas os visitantes da cidade, que na verdade eram anjos, né? E a consciência ficou tão pervertida que depois que Sodoma é destruída, o que as filhas de Ló fazem? Elas, sem se relacionarem com Deus, isso é sodomia, é você viver a vida sem se relacionar com Deus, elas, não tem ninguém, estamos sozinhas. Aí elas embebedaram o pai. Numa noite uma transou com o pai, na outra noite a outra transou com o pai. Olha, isso aqui é sodomia. Mas era a família que eles conseguiam ter. Deus nem julgou Ló por causa disso. E a gente fica julgando Sodoma e Gomorra, acerca das quais Jesus disse: menos haverá para elas rigor no dia do juízo do que para as cidades santas, seja a cidade de Israel, seja a cidade dos crenteiros. Né? E a família tradicional, a família de Davi, que casou-se com Ainoã, a Jezreelita, aí depois ele vai caminhando e casa com a Abigail, e depois ele vai e casa com outras mulheres, e depois ele tem outras tantas, e depois ele vai e pega a mulher de um soldado fiel que ele tinha e mata esse soldado. Isso é a família tradicional? O que é a família tradicional? É a família de Salomão, que por negociações políticas acumulou para si 1000 mulheres, 700 esposas princesas e 300 concubinas. Não quer dizer que ele se relacionava com elas, mas ele tolhia a vida dessas mulheres porque elas pertenciam a ele, elas não podiam nem conhecer a alegria de viver, a alegria da sexualidade. Mas eu só estou fazendo um contraste, porque esses homens viveram no seu tempo, eles viveram conforme a cultura deles conseguiam suportar. Né? Graças a Deus, com o Espírito Santo habitando em nós, tudo isso mudou. Mas vamos para a família de Deus em pessoa, Jesus de Nazaré. Como é que Deus, quando se faz ser humano, ele vem? Ele nasce de uma virgem, sei que é coisa mais antitradicional do que isso. E aí o José tem que acreditar naquela jovem Maria e tem que conviver com ela e criar aquele menino com muito carinho, porque essa foi a família possível dentro da promessa do projeto eterno de Deus. Né?
E aí, família é o quê? Aquele monte de homem que nem fala das suas mulheres, fala-se no máximo que Pedro tinha uma sogra, ele ficou doente, Jesus curou a sogra. O próprio Jesus derruba o conceito tradicional de família por diversas vezes, mas antes de chegar em Jesus tem uma referência dita pelo rei Salomão, ou até antes, dita por Davi a Jonatas. Davi vai dizer para Jonatas, um homem que o amava muito, e tudo indica que Jonatas tinha um sentimento afetivo sexual por Davi, embora a gente não possa dizer a mesma coisa de Davi. Mas o Davi vai reconhecer isso no primeiro capítulo de 2 Samuel. Amabilíssimo eras tu para comigo, meu irmão Jonatas. Tão grande era o teu amor, muito maior do que o amor de mulheres. Porque há amigos mais chegados do que irmãos, e a família é isso. Isso é família. Esse pacto que os dois fizeram era uma família. Aí vem o rei Salomão e fala, olha, há amigos mais chegados do que irmãos. Mostrando que a família não tem de estar presa à consanguinidade, tem de estar presa, na verdade, às relações que se vão fazendo. E Deus em pessoa, Jesus de Nazaré, vai vivenciar essa diversidade quando, por pelo menos 3 vezes, a família consanguínea de Jesus vai chegar para ele e vai dizer assim, já estranhando os milagres que ele fazia, aquele homem que fazia tantas coisas e nem enriqueceu com isso, né? Aí o pessoal fala assim, olha, tua mãe e teus irmãos estão aí. Em algumas situações o texto vai dizer, principalmente o texto de Marcos, do livro de Marcos, vai dizer que a mãe e os irmãos de Jesus foram lá para prendê-lo, porque achavam que ele estava louco, pelas palavras maravilhosas que ele falava, pelos milagres insondáveis que ele praticava. Aí eles foram lá prender o familiar deles. Aí Jesus não se faz de rogado, não. As pessoas, olha, tua mãe e teus irmãos estão aí. E aí Jesus disse por pelo menos 3 vezes, minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade de Deus e aguardam. Ou seja, Jesus relativizou o conceito de família tradicional. É isso que significa esse Estatuto das Famílias do século XXI, proposto pelo deputado federal Orlando Silva, e eles não entenderam, né? Então, não tem nada de antibíblico aí. As famílias, nas suas diversidades, elas são todas bem-vindas, acolhidas por Deus. Temos até outros indícios. Por exemplo, quando Jesus se vai para o céu ressuscitado, aí nós temos o apóstolo Paulo, que em uma de suas cartas a Timóteo, seu discípulo, e talvez o seu substituto, ele vai dizer, é necessário, portanto, que o bispo, ou seja, o supervisor de igrejas, seja marido de uma só mulher. Quando ele diz isso, ele está apontando para uma questão, eu diria até sociológica do momento. É que muitas famílias advindas de culturas gregas, romanas e outros povos com outros costumes que estavam ali, eles vinham ao evangelho o marido com várias mulheres. E aí o que o Paulo faz? O Paulo aceita todos ali, ele vai dizer, olha, só que para ser bispo é bom a gente manter alguns modelos. Para ser bispo é necessário que seja casado com uma só mulher. Mas se não é bispo, pode conviver a isso, são questões das famílias, eles é que se entendem. É claro, no Brasil não tem lugar para isso, não é legal, não está na lei a possibilidade da poligamia. Mas ainda que isso aconteça no cotidiano, não é papel de crente ficar apontando o dedão, fiscalizando, zombando da sexualidade alheia, condenando as pessoas pelo que elas são, porque no Antigo Testamento, para a sabedoria de Salomão, para Deus em pessoa, Jesus de Nazaré, e para o apóstolo Paulo, família é toda a junção de pessoas que no nome do Senhor se reúnem e vivem como podem, vivem como lhes é possível. E o Espírito Santo que habita em todos nós, nessas diversidades familiares, ele vai dando a cada um a orientação que tem de dar, né? Deus vai falando com cada um a linguagem que tem de ser falada, sem a gente transformar isso em doutrina pesada para esmagar a cabeça e as almas de tanta gente inocente. Então, o projeto do deputado Orlando Silva, do PCdoB, não tem nada de comunista, e não tem nada de criminoso, e nem de pedófilo, e nem de zoófilo, não tem nada disso. O projeto só está mostrando a verdadeira união que Deus acolhe nas Escrituras, que são as famílias que se juntam como podem. Aconteceu com Jesus, esses irmãos de Jesus ficaram tão boladões com ele, com a sua santidade,
que o que acontece com Jesus quando ele vai ser crucificado? Quem era a família de Jesus na hora que ele estava sendo crucificado? A sua mãe, que estava com ele ali. João, um dos seus discípulos, que ele fala assim, ó, mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Ele coloca João para cuidar de Maria, porque a sua família consanguínea tinha deixado de ser família. Entendeu? Ou seja, Jesus não apenas relativizou com suas palavras, mas com a sua existência esse conceito religioso, impiedoso, preconceituoso, de extrema direita, esse conceito de família tradicional. Jesus só quer que a gente seja dele e nele a gente vai se relacionando como é possível. Nele cabem todas as coisas. Ele abraça tudo porque ele é amor e o amor cobre multidão de pecados, embora não encubra de nós as nossas transgressões. Então, neste dia, onde se comemora a diversidade sexual, eu digo a você, não tenha medo da diversidade da vida. Nós vivemos num mundo caído, isso significa que a gente vai viver num mundo que é possível e que as alianças que Deus vai fazendo com os indivíduos jamais deveria se tornar critério amplo de discriminação, de preconceito, de assassinatos, porque do jeito que o Brasil está indo, só a misericórdia do Senhor, o que sustenta esse presidente e todo esse governo corrupto, é só essa questão da diversidade sexual. Tanto é que quando eles querem derrubar alguma proposta humanística, eles vão vir com essas mentiradas de kit gay, de que o Orlando Silva quer promover a pedofilia, a zoofilia, o incesto, e não tem nada a ver. Essas uniões têm a ver com o princípio bíblico do que é família. Família é o grupo de pessoas que se ajuntam como podem e estabelecem vínculos, desde que sejam na presença do Senhor. Por que você tem raiva disso? O que tem de errado nesse projeto? Por que você tem tanto ódio de uma determinada sexualidade, sendo que a sua é toda decaída? Você que se considera um macho hétero conservador, gosta mais da instituição do que dos seus entes e fica condenando quem se ama de verdade. Enfim, eu convido a você para visitar a playlist que eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo, uma playlist onde eu vou falar sobre as escrituras e essa questão da diversidade sexual. Tem muitos vídeos aí interessantes, um em especial onde eu faço um contraste com um discurso piedosamente perverso do pastor, geólogo e arqueólogo Rodrigo Silva. Tá tudo aí nessa playlist. E no mais eu peço a você, se você gostou desse vídeo, dê o seu like, compartilhe com gente que está sendo pressionada pelo tradicionalismo. Inscreva-se neste canal e aperte o sininho para você receber as notificações. Visite, peço mais uma vez, essa playlist onde tem várias questões bíblicas acerca da diversidade sexual, das diferenças entre isso e o pecado do homossexualismo. Tá tudo aí. E se você quiser falar comigo, seja por uma questão pessoal ou sugerir algum assunto, vá também nas minhas redes sociais que estão aí na descrição do vídeo. Estou no Instagram, no Facebook, no Twitter. E a gente vai propondo esse semear que vai para além dessas igrejas instituídas que estão aí para matar almas. Eu e você podemos servir e adorar com alegria, com diversidade, com as famílias ao nosso Senhor Jesus. Que Deus te abençoe.